Show de bola! Então seja muito bem-vindo a mais um dia aí da nossa Semana da Lucratividade, onde você vai entender aí conceitos, vai descobrir formas, ferramentas e dicas para atrair novos clientes para o seu negócio. Então o nosso principal objetivo nessa semana é te ajudar a trazer clientes da internet para o balcão da sua academia com estratégias práticas, simples e que você possa colocar em execução de maneira rápida, ágil, sem perder muito tempo. Então, ao longo da semana, cada dia um conteúdo diferente, cada dia um tema diferente, para que você possa aí ter muitos insights e começar a colocar as coisas em práticas. Vou compartilhar minha tela aqui para a gente recapitular rapidamente como está sendo essa semana. Então, na segunda-feira, batemos um papo aí com o Júnior Croco, para abrir com chave de ouro a semana, falando da jornada do cliente. Então, qual era o nosso planejamento aqui de conteúdos, como que a gente ia, para dar um norte, né? Como que a gente ia fazer toda essa jornada de trazer o cliente da internet até o balcão da academia. Na terça-feira, nós batemos um papo aí com a Noara especialista em atendimento, falando sobre como construir a ponte entre a internet e o balcão da academia. Nós falamos aí sobre perfil de cliente, qual é quais são os tipos de perfis de clientes, falamos como identificar, como atender cada um desses tipos e como fazer o treinamento do pessoal de recepção e vendas, então como trabalhar com um time de alta performance. Ontem nós batemos um papo sobre redes sociais, então eu mostrei aqui, falei sobre Facebook, Instagram, YouTube, como utilizar essas redes sociais como fonte de aquisição de novos clientes, como construir a sua autoridade, como gerar conteúdo. E hoje nós vamos bater um papo aqui novamente com o Júnior Croco, que é um cara que é fantástico em todas as áreas do marketing digital, para falar sobre robôs do Facebook. Só que hoje ele não vai compartilhar a tela contigo para te mostrar como faz a automação, como cria um flow, como insere um botão, a gente não vai falar nada de parte técnica. Conversei com ele e pedi para que ele fizesse conosco hoje uma parte estratégica, algo muito mais importante do que quando você senta na frente do computador. Porque o executivo você pode colocar o estagiário para fazer, a operação pode ser outra pessoa, mas toda a estratégia, todo o mapa, para onde vai, como raciocinar a jornada do cliente, esse é o ponto mais importante. Isso é que vale ouro. Então, muito antes de você sentar na cadeira para colocar a mão na massa efetivamente, vale muito mais a pena você perder um tempinho, não é perder, é investir um tempo fazendo o seu planejamento, pensando a sua estratégia com a cabeça do cliente. Então, dado esse contexto aí, gostaria de passar a palavra para o Croco, se ele não estiver moendo café nesse momento, seria importante... Não tô não, tá tudo sob controle. Eu tava caçando um cantinho aqui onde tem um Wi-Fi mais estável, eu acho que vai ficar estável, só não vou compartilhar, abrir a câmera, porque eu acho que aí como eu tô no celular, capaz que acaba caindo, mas deu para entender completamente aí tua proposta, e a hora que você quiser eu começo. Opa, fechado aqui, show de bola, vamos começar. Hoje vamos ser bem pau na máquina, bem direto, vamos bulgar esse pessoal aí com bastante estratégia para criar os robôs. Beleza, bom, então vamos lá. Bom, primeiro, mais uma vez aí, parabéns pela organização da semana e principalmente por trazer os conteúdos assim de ponta. Eu acho que a soma desses conteúdos todos é que vão formatando, né, e modelando toda a cadeia mental de todo mundo quando a gente pensa em como que a gente utiliza ações para levar o cliente da internet para o balcão na academia. A gente tem que ter essa cabeça, como levar a internet para o balcão na academia. Esse pressuposto, né? E quando a gente define uma missão, a missão é tirar da internet, levar para o balcão da academia, a gente tem que começar a entender que todas as nossas ações, elas passam a ter essa característica. Como é que eu encontro esse cara, como é que eu chamo a atenção desse cara, como é que eu gero interesse nesse cara, como que eu engajo esse cara e como eu faço esse cara agir. Então, essa sequência era uma sequência que ela tem que funcionar dessa forma o tempo todo. Então, quando eu penso num robô, vamos criar um robô.
Então o conceito vai ser sempre esse: levar a internet, balcão na academia. Então, eu quero que o robô ele consiga encontrar a pessoa certa, ele conecta com a pessoa certa, ele interessa a pessoa certa, ele engaja a pessoa certa, e eu consigo fazer com que as automações façam o papel de qualificar esse cara e levar ele para dentro. Então, o começo de conversa passa por aí, né? Que é, qual o objetivo que eu tenho? Então, quando eu sei qual é o objetivo que eu tenho, daí eu começo a estabelecer quais são os próximos passos em relação a quais ações eu quero desenvolver. Então, eu vou dar alguns exemplos práticos, tá? Para a gente entender a lógica do caminho, como eu quero segmentar pessoas que estão buscando emagrecimento, tudo bem? Então, eu vou lá, faço um post, e um post falando o seguinte: marca aqui uma pessoa que você quer que emagreça. E a pessoa vai lá e vai marcar a pessoa. Ou eu faço um post e falo o seguinte: coloca aqui quantos quilos você quer emagrecer. Beleza, a pessoa vai lá e coloca quantos quilos ela quer emagrecer. Nesse tipo de post, o que eu faço? Eu conecto um robô de comentários e depois eu dou sequência na conversa para tentar qualificar e levar essa pessoa para o balcão da academia para experimentação. Então a gente já entendeu que na jornada do cliente, o nosso grande desafio não é a gente conseguir fazer a venda, e sim a gente conseguir levar a pessoa para experimentar o nosso negócio. Experimentar é o maior desafio que você tem, porque depois que ele experimentou, ele compra. Então o grande desafio que a gente tem é a experimentação. Então nesse caso, que a gente faz o post, o que eu estou fazendo ali? Estou fazendo uma postagem, eu estou segmentando, por quê? Porque eu estou falando com pessoas que querem emagrecer. Eu estou segmentando ainda mais, por quê? Porque eu estou fazendo com que a própria pessoa marque outra pessoa. Então, automaticamente, quando uma pessoa marca a outra, ela, na verdade, ela está dedurando a outra. Então, são duas pessoas que eu vou ter acesso lá imediatamente. Então, com isso, eu consigo fazer esse papel. O grande lance é como que eu raciocino para isso, né? Então, nesse caso, o objetivo é a gente aumentar o alcance de uma postagem. Vamos pensar num robô de atendimento. Então, por exemplo, eu tenho um robô, eu recebi hoje de um aluno, onde ele me mandou o link para eu dar uma olhada, dar uma validada, e ali ele tinha todas as perguntas principais que uma pessoa precisa. Por exemplo, modalidades, por exemplo, serviços, horários, falar com a administração, dúvidas sobre planos, time de professores. Ou seja, ele construiu um robô de atendimento, que responde às questões de atendimento. Então, isso faz com que ele consiga ter não apenas o lead, mas ele sabe por onde que aquela pessoa percorreu, ele sabe as dúvidas que aquela pessoa teve, e ele sabe, inclusive, se essa pessoa ela tá mais, quantas vezes ela interagiu ou não. Então, vamos por um exemplo. A pessoa entra num robô de atendimento desse. Aí ela vai navegando em todos os menus. E aí, de repente, ela clica no menu, que é o menu de preços e planos, né, o preço. Então, você concorda comigo que uma pessoa que navegou por outros robôs e ela foi lá no preço, ela tem interesse? Então, você consegue, quando você coloca na automação, você consegue colocar um botãozinho lá e falar o seguinte: quando clicar nesse botão, a chamar o administrador. Ou seja, é como se quem clicasse em preço mandasse um e-mail ou uma mensagem para mim, que sou o dono. Então, imediatamente eu entro em contato com a pessoa, porque eu sei que essa pessoa é qualificada. Então, eu consigo fazer um pré-atendimento, qualificação e me demandar no momento que a pessoa está interessada pela compra. Então, você vê, a gente já falou de dois tipos diferentes. Um não tem nada a ver com o outro, mas os dois têm o mesmo objetivo, que é levar da internet para o balcão. Uma outra que a gente pode conseguir começar a pensar é o seguinte: por exemplo, eu preciso ter uma segmentação. Então, ontem eu estava preparando isso, provavelmente eu devo disparar amanhã. Que é o seguinte: eu estou vendo que eu estou enviando mensagens de um produto, de um treinamento, que o aluno já é aluno daquele treinamento. Só que como eu, pessoalmente, não tenho ele segmentado, ele acaba recebendo 2 vezes a mesma mensagem. Então, o que eu vou fazer? Eu vou mandar uma mensagem e fazer a seguinte pergunta: me ajuda aqui para segmentar, por favor? Você é aluno do Facebook Fitness? Sim ou não? A pessoa escreve sim, ela seleciona sim ou não, e assim eu vou segmentando. Você é aluno do Lead 3X? Sim ou não? Você é aluno do atendimento VIP? Sim ou não? Você é aluno do IC Coordenação? Sim ou não? Então, o que acontece? Com isso, eu consigo fazer uma segmentação de
eu sei qual é o curso que a pessoa está. Aí eu vou para um outro tipo daqui 2 ou 3 dias. Vamos entender um pouquinho sobre sua função? O que você faz? Manda mensagem e pego o que a pessoa diz. Ela é gestora, ela é estudante, ela é personal, ela é de alguma área respectiva. Então, eu vou acumulando dados amarrados com aquela pessoa. Dessa forma, daqui 2 semanas, eu sei que a pessoa ela tem X curso, eu sei que ela tem X função, eu sei que ela tem X idade, eu sei de qual sexo ela é, eu sei de qual é o interesse que ela tem, qual a necessidade que ela tem. Então, por exemplo, eu posso falar o seguinte para ela, por favor, responda aqui para mim as suas maiores dúvidas que você tem para você construir as suas ações na internet. E aí eu pego as perguntas que a própria pessoa fala, né? Eu pego as perguntas que a própria pessoa fala e utilizo os termos que ela diz, os termos que ela utiliza, eu utilizo para fazer a segmentação. Então, por exemplo, eu vou mandar uma mensagem, eu vou segmentar um grupo de pessoas que, no campo dúvidas comuns, apareceu o termo vendas. Então, todo mundo que apareceu o termo vendas em determinado campo, eu vou mandar essa mensagem para ela falando sobre vendas. Então, o grande lance que a gente tem que começar a entender é que o robô ele não serve simplesmente para a gente sair mandando mensagem de forma automática, não. É para você qualificar o cliente que você tem, você entender quem é a pessoa que está na sua base. O grande segredo, assim, gigantescamente gigante, segredo de você conseguir ter uma alta conversão é você estar falando com a pessoa certa. Então, por exemplo, se eu vou falar, eu vou mandar uma mensagem pelo meu robô, pelo meu ManyChat, para todas as pessoas que estão na minha base, porém, eu só quero falar com as pessoas que responderam uma pergunta que eu fiz, do tipo, qual o seu objetivo? E ela respondeu emagrecimento. E eu só vou mandar para ela que quando eu perguntei quantos pesos você quer perder, as pessoas que responderam entre 6 e 8 quilos. Então eu só vou falar com mulheres que falaram que tem como objetivo emagrecimento e querem perder de 6 a 8 quilos. Talvez eu tenha 10 pessoas, 20 pessoas, 25 pessoas dentro deste perfil. Porém, eu vou falar com a pessoa correta, porque eu vou falar a informação especificamente pensada nela, ao invés de eu enviar uma informação extremamente aberta, onde eu não vou ter conversão nenhuma. Então, maior conversão significa melhor segmentação. Então, maior conversão é melhor segmentação. Exemplo, eu mando 100 e-mails, tudo bem? Eu mando 100 e-mails, e aí eu tive 50 aberturas e 20 cliques, ou seja, eu tive 50% de abertura e 20% de cliques, tudo bem? Significa que eu tive 50% de abertura e 20% de clique. Ok, aí eu vou lá e mando, só que ele foi segmentado. Eu segmentei para um público específico, com um objetivo específico, falando sobre aquele assunto que faz sentido para aquelas pessoas. Ok, agora eu vou mandar o mesmo e-mail para 1000 pessoas. Eu vou ter, talvez, 30 abrindo, ou ter 50 abrindo, ou ter 100 abrindo, e vou ter outras 20 clicando. Então, se você for fazer uma proporção percentual, eu fiz um envio de 1000 e tive 100 pessoas abrindo. Vamos supor que 100 abriram. Significa que eu tive 10% de abertura. Só que quando eu mandei para 100 pessoas segmentadas, eu tive 50% de abertura. E tive 20% de clique. No caso de eu mandar para 1000, tive 10% de abertura e 2 ou 3% de clique. Aí você vai falar o seguinte para mim, mas Croco, mas você teve mais pessoas, de forma absoluta, mais pessoas abrindo e clicando do que quando você segmentou. Correto, é isso mesmo. Eu tive mais pessoas no absoluto, mas percentual não. E o que vale nessa brincadeira é o percentual. Por quê? Porque o percentual, ele também manda de volta para o disparador que você está fazendo um dado do tipo, nossa, quando essa pessoa manda um e-mail, 50% abrem e 20% clicam. Então, o próprio disparador, a ferramenta, né, tanto o Gmail, Hotmail, o UOL, Terra, ele vai começar, isso é um sistema interligado, né?
E ele entende que essa mensagem não se trata de uma mensagem em massa, e sim segmentada. Então isso vai afetar os seus próximos disparos. Então por isso que você precisa saber quem é que você quer falar, com quem é que você quer lidar, porque você segmenta. Então como que você pode fazer isso? A gente vai falar isso daí no desafio 30 dias de uma forma mais enfática, né? Mostrar os comos. Mas basicamente é o seguinte, imagina que eu vou falar na semana que vem, eu tenho um produto que eu vou lançar sobre emagrecimento. Esta semana, eu vou pegar minha base inteira de contatos e vou mandar 3 artigos sobre emagrecimento. Com assuntos falando sobre emagrecimento, com posts no meu blog falando sobre emagrecimento, ou seja, eu vou mandar conteúdos essa semana sobre emagrecimento que não tem relação nenhuma com venda. E o que eu vou fazer? Eu vou segmentar e separar as pessoas que abriram e clicaram, que teoricamente são as interessadas nesse assunto. Então, na semana que vem, quando eu for começar a trabalhar com o processo comercial, eu não vou falar com a minha base inteira, eu vou falar só com quem abriu ou clicou essa mensagem que eu mandei na semana anterior. Então, isso vai fazendo com que a gente vá qualificando melhor o nosso lead, né? Da mesma forma que você pode fazer o quê? Você manda no seu robô, você tem filhos? Não tem filhos? Mora perto, mora longe, trabalha com o quê? Então imagina você conseguir segmentar na sua base os dentistas, e você mandar uma mensagem para eles, que ela está segmentada, e você conseguir mandar uma mensagem sobre reabilitação de ombro, ou trabalho postural, ou uma dica de exercício para ele não ter mais aquela curvatura. Pensa comigo, quantos dentistas devem ter uma baita de uma cifose, uma baita de uma escoliose, ou quantas pessoas devem ter um problema muito sério de bursite, ter um problema de inflamação em ombro, pescoço. Então percebe que esse tipo de informação, ele vai te dar precisão. E precisão é o que faz a diferença quando você manda uma mensagem. Que é você falar aquilo que a pessoa ela tem que reagir da seguinte forma: puta merda, meu, como que ele sabe que eu tô pensando isso? Como que ele sabe que isso tá na minha cabeça? Nossa, como que ele sabe que eu preciso disso? Eu dei até um exemplo, por exemplo, redundante. Quando eu fui pro CrossFit o primeiro dia, e aí eu fiz até uma live no dia seguinte, postando isso aí, porque, puta, foi surreal. Meu, eu não sei vocês, assim, porque como a gente tá trabalhando tanto, né, eu tô um pouco afastado das atividades físicas como eu sempre fiz, né? Sempre fui professor, sempre dei muita aula e tal. Então você sai de uma carga horária lá atrás de 10, 12 horas de aula, né, aula de ginástica, dando aula de body pump, RPM, dando aula de ginástica mesmo, sala cheia, para um escritório, então você entende qual que é a relação. E aí eu voltei para treinar, tô tentando voltar, né, ainda, mas a questão é que no primeiro dia eu fiz o treinamento e a nossa cabeça não para de pensar como a gente treinava antes, né, mas o nosso corpo não é mais o mesmo. Mas bem, independente disso, o que aconteceu no dia seguinte, você não consegue ir no banheiro, porque tua perna tá arrebentada, tua bunda toda estourada, teus braços parece que você tomou uma surra no tronco dos escravos, de tanto que você tá dolorido. Então assim, aquele momento era um momento que cabia uma mensagem, sei lá, que seja uma mensagem que não seja automática, mas, por exemplo, se eu já sou um cliente, se eu vou pela primeira vez, porra, me insere nesse bot, me insere nesse robô, você já sabe que no dia seguinte eu vou sentir dor pra caceta, você já sabe que eu vou sentir essa dor, você já sabe que eu fui para um treino primeira vez, então é só uma questão de segmentação. Acabei de mandar um link aí no seu WhatsApp, dá uma respondidinha, o cara vai lá, clica, ele faz, atualiza o cadastro dele aqui naquela hora no robô, e você explica, olha, esse daí é nosso robozinho. Quando a gente tem mensagens relevantes, a gente manda para você pelo seu inbox, pelo seu Messenger. Então responde pra gente, faz ali na hora, no momento que tá ali no balcão. Vai ser super divertido, super bacana. Então você faz uma segmentação rápida, do tipo, modalidade, quanto tempo faz que ele não faz aula, e você com essas informações, você já consegue saber que no dia seguinte ele deve receber uma mensagem, você coloca um timer para no dia seguinte ele receber uma mensagem. E aí, como é que foi o dia de ontem no seu treino? Foi bacana? A pessoa responde, sim ou não, tá dolorido? Sim ou não? Onde está doendo? Braço, bumbum, costas ou ombro? A pessoa responde, bom, você quer falar com o professor? Clica aqui, aí clica e chama lá o professor. Aí o professor é ativado e na hora ele pode entrar em contato. Então você vê, isso aí não é a gente não está falando só de um robô, a gente está falando de uma experiência de atendimento surreal, utilizando
a própria informação que o próprio cliente te mandou. Então, a qualidade que você vai ter, a experimentação, a experiência que você pode gerar no cliente, ela é fantástica, porque ele vai ver que você não só está preocupado, é lógico que ele sabe que é um robô, ele sabe que isso é um processo de CRM, ele sabe que isso é um processo automático, mas, porra, você está se preocupando com isso. Assim, quantas outras pessoas não estão? Então, voltando lá pro início, né? Qual é o objetivo que você tem quando você vai criar um robô? Então, a primeira coisa que a gente tem que ser sempre claro é isso. Qual o objetivo que você vai ter para criar um robô? Então, por exemplo, por que é importante eu mandar mensagem, segmentar quem é aluno e quem não é aluno? Porque na próxima semana eu vou mandar só para os alunos a mensagem falando sobre o FD Live, que é o nosso evento presencial, evento ao vivo, né? Vai ser gigantesco. O evento vai ser o maior evento que a gente já fez. E eu quero mandar só para os alunos com preço promocional de inauguração, né? De pré-venda. Então, eu preciso, hoje eu segmento, para na semana que vem eu conseguir fazer oferta para a segmentação que eu fiz. Aí você fala o seguinte, mas Croco, se as pessoas mentirem? Puta, talvez mintam, mas a proporção de pessoas que vai mentir é muito pequena, frente às que vão falar de verdade. Então isso aí, gente, vai melhorando a tua postura profissional, a sua atitude profissional, você vai tendo mais recursos à sua disposição. Então, não é que você vai fazer uma coisa que vai virar o jogo. Não, a única coisa que vira o jogo é a tua cabeça, é a tua mentalidade, é teu mindset. O teu mindset é o que vira o jogo. Se você raciocina dessa forma, você vai raciocinar em todas as suas pequenas ações. E uma jornada, né, e uma maratona, ela não é ganha no primeiro quilômetro e nem no último quilômetro. Ela é ganha em todo o treinamento que você fez anteriormente, ou seja, no dia a dia você vai tomando ações que vão melhorando a sua performance. Então, pontualmente, você vai melhorando aqui, melhora ali, e aí vai ver uma informação que, puta, saiu meio torta, aí vamos lá e muda, e você vai otimizando o tempo todo. Eu participei de um evento e um investidor que é de fundos de equity, né? Fundo equity tem dois tipos de fundos de investimento. O fundo de equity e o fundo de venture capital. O que é o venture capital? É um fundo de investimento que aposta em startups. Então ele pega, por exemplo, uma empresa que hoje ela vale 100 mil reais, ele vai lá e coloca 1 milhão na expectativa que ela vire 50 milhões. Então, de cada 10, você tem um acerto aí de 5 a 7% de empresa que você faz isso. Então, o Venture Capital faz isso. O Equity, ele não faz isso. O Equity, ele faz o contrário. Ele é um fundo mais robusto, que tem muito mais dinheiro, e ele compra empresas já consolidadas, empresas que já são lucrativas, não são promessas. Normalmente, um fundo equity, ele compra para ele crescer. Então, vamos dar um exemplo. Você pega a Bodytech. A Bodytech é um fundo equity. Quando ela falou o seguinte, vamos crescer, ela saiu comprando algumas academias. Então, ela não está comprando para apostar, ela está comprando para crescer. Você pega a Bluefit está comprando academias. Por quê? Porque ela está crescendo. Ela não está apostando para ver se dá retorno. Tudo bem? Então, só para a gente entender os dois tipos de fundo. Por que eu estou te falando dos dois tipos de fundo? Porque o cara que eu ouvi isso é um fundo equity. O fundo equity significa que é um cara muito mais maduro, uma empresa muito mais, uma empresa muito mais segura no que diz respeito e mais responsável. E o que ele fala? Ele fala o seguinte, always beta. O que é always beta? Sempre beta, sempre em beta. O tempo todo você tem que estar pensando da seguinte forma, eu ainda estou em desenvolvimento. Então ele entende o seguinte, você nunca pode estar pronto, você nunca vai estar pronto. Então, por exemplo, o Delton fez esse evento desde segunda-feira, na sequência ele já fez correções. No dia seguinte, correções, dia seguinte, correções, dia seguinte, correções. Ou seja, você tem a cabeça de sempre beta, o tempo todo se desenvolvendo. Os teus robôs, eles precisam ser dessa forma. Então, vira e mexe, a gente solta algumas coisas para vocês de forma gratuita. A gente coloca como se fosse, vamos supor, a gente coloca um arroz com feijão. Você tem que temperar do seu jeito, você coloca os acessórios que você quer, você vai customizar da forma que você quiser. Não adianta você colocar as coisas de pé
e cruzar os braços e achar que vai ficar funcionando sozinho. Não vai, entendeu? Não vai. Ele vai automatizar, mas para automatizar tem que ter inteligência. A inteligência, ela é sua, né? A inteligência, ela sempre vai ser sua. Então, para a gente fechando aí a conversa, né, senão eu vou falar mais do que eu devia, mais que o homem da cobra, que é a mulher do leite, né, e a mulher do Yakult. Então, primeira coisa, o que você quer fazer, qual o seu objetivo? Segunda coisa, o mesmo objetivo, tem várias formas de você buscar o mesmo objetivo, o mesmo resultado. Então, é como se você fosse para um caminho, sei lá, você vai num ponto, num lugar, sei lá, no shopping. No shopping tem vários caminhos. Você vai chegar no shopping, mas por vários caminhos diferentes. Funciona da mesma forma quando a gente pensa online. Você tem o mesmo objetivo, só que várias formas de você chegar no mesmo ponto. Não significa que você tem que ter ou uma ou outra. Significa que você pode ter todas, simultaneamente acontecendo, para você saber qual funciona melhor. Outra coisa, você tem vários objetivos simultâneos e várias formas de atingir os objetivos de forma simultânea. Então, se você tem, mas eu tenho um robô de atendimento, por que você não tem 10 de atendimento? Eu tenho um para vendas, por que você não tem 10 para vendas? Vendendo 10 coisas diferentes ou vendendo 10 formas diferentes a mesma coisa? Então, primeiro essa cabeça aí de multiplicação. Outra coisa, sempre beta, always beta, ou seja, desenvolvimento contínuo. O que significa desenvolvimento contínuo? Acompanha o que está acontecendo, veja os números, veja o que está funcionando, o que não está funcionando. Vou dar um exemplo. A gente tem um robô que explica como é que funciona um robô para academia, né? Qual que é o objetivo? No final das contas, é vender o Facebook Fitness. Então é um robô, então roda um anúncio, esse anúncio fala para a pessoa conhecer como que funciona o robô, ela entra no robô, acessa todo o robô e ela vai tentar fazer, eu tento fazer a venda. Não fiz a venda, eu chamo ela para o webinar. E do webinar a gente faz a venda. Então é um papel dessa forma. A gente começou a perceber que no meio do caminho as pessoas estavam abandonando o robô, que ele era longo, era muito extenso. Tinha 10 etapas. O que a gente fez? Simplesmente a gente passou para 3 etapas, então começou a converter muito mais. Não ficou legal, mais legal do que eu achava, mas funcionou melhor. Então a gente também tem que abrir mão um pouco, muitas vezes, do nosso gosto pessoal, na contrapartida de a gente ter mais resultados. Porque o que faz a diferença no final das contas é o resultado. Então essa cabeça, ela tem que estar focada sempre dessa forma, focando nesse resultado. Mas o resultado só acontece quando a gente mede. E as coisas que a gente mede acontecem. Se a gente não mede, não acontece. Então assim, todos os dias, hoje não sou eu quem faço os meus anúncios, tá? Mas todos os dias eu entro na conta de anúncios para olhar a conta de anúncios e ver quantos leads estão gerando, qual anúncio está convertendo, qual anúncio está caro. Então, assim, eu bato o olho e vejo, isso aqui não está funcionando, qual segmentação deu mais certo e assim vai. Então, dessa forma, você vai melhorando, vai tendo a melhoria contínua. E, por último, eu acho que é o seguinte, não ter medo, não ter insegurança de fazer coisas novas. Né? Não tem nada certo, não tem nada errado. Tem o que funciona e o que não funciona. E só funciona aquilo que a gente faz. Uma coisa que a gente aprendeu também foi que um cliente, ele compra mais se ele for mais vezes a uma oferta. Então, quanto mais vezes nós tivermos a oportunidade de colocar na frente da pessoa uma oferta, ou seja, que a pessoa precisa comprar, a gente tem a chance de conseguir ter uma resposta mais positiva. Então, eu acho que é isso aí que eu queria passar um pouco para vocês. Não sei se era isso que você estava buscando, Delton, se ajudou, se não ajudou, mas a ideia pelo menos a minha cabeça, ela funciona nesse modelo. Sensacional, era exatamente isso daí. Vocês viram que eu estava compartilhando o mapa mental, vou fazer isso aqui novamente, e isso aqui é exatamente a forma como eu vejo que ele trabalha, tá? É a forma que ele trabalha a criação dos robôs. E é dessa forma que a gente trabalha também, planejando nossas ações. Então, você ter um mapa mental, vou até mandar o link de umas 2 opções de mapa mental aqui, para desenhar todo o processo. Então, veja como fica muito mais claro de você entender depois os pontos. Então, ele falou de definir objetivo, identificar a ação, o tipo de atendimento. Então, você tem aqui um mapa que vai te nortear para todas as ações que você vai construir, não só para o robô.
Isso aqui vale para campanha de e-mail, vale para criação de site, para criação de landing pages, para atendimento. Então, você tem exatamente aqui, ó, todo o processo desenhado de forma clara e objetiva. Agora, acho que uma coisa que é importante, só para salientar, é que assim, tá ouvindo aí? Tô ouvindo. Tá ouvindo? Ouvindo, alto e claro. Tá ouvindo? Ouvindo, tudo certo. Beleza. Acho que uma coisa que é importante. Tá. Acho que uma coisa que é importante salientar é a seguinte: nenhuma ação ela é isolada, né? Quando a gente pensa numa campanha, a gente tem que pensar nas ações de forma simultânea. Então, vamos supor, vamos fazer uma relação seguinte: uma campanha é como uma festa junina. A festa junina tem a barraca do beijo, do bolo, da pescaria, mas também tem a quadrilha, os convidados, o caixa, a prisão, a fantasia, a venda dos convites. Ou seja, a campanha é a festa junina, e imagina que cada uma das ações é cada uma das coisas que acontece na festa. Então eu tenho uma landing page que eu posso corresponder ela como a barraca da pescaria. Eu tenho um robô que pode ser a barraca do churrasco. Eu tenho uma sequência de e-mails que eu posso considerar como se fosse a quadrilha. Ou seja, a campanha ela é repleta de ações que acontecem de forma simultânea. Qual que é o grande lance? A campanha tem um objetivo e as ações que estão dentro dela faz com que a gente tenha que levar uma pessoa da internet para o balcão da academia. Ou uma pessoa que está na nossa base para o balcão da academia. A questão é que você não faz uma coisa só de forma isolada. Então eu vejo muita gente falando o seguinte: Croco, mas eu fiz um anúncio. Beleza, mas você fez um anúncio, uma vez, por 3 dias, com R$10. Desculpa, não vai funcionar. Então, enquanto a gente não colocar um lado um pouco mais sério e profissional nas coisas que a gente faz, dificilmente a gente vai conseguir extrair resultado. E aí você pode falar o seguinte: Croco, mas eu não sei fazer direito. Ótimo, significa que você também não vai saber fazer se você não executar e colocar à prova, né? Então a gente não consegue aprender mais se não fizer. Então tem um amigo meu que fala o seguinte: puta, tá ruim, mas treina que você fica bom. Então é exatamente a mesma coisa. Treina que fica bom. Mas é muito cansativo. Sim, isso chama-se empreendedorismo, isso chama-se ser dono do próprio negócio. A gente também, é um exemplo claro. Estamos aqui, não sei que horário que é agora, mas é isso que a gente está fazendo. A gente está ajudando o nosso cliente a conquistar mais resultado, que é o que você faz, ajudar o seu cliente a conquistar mais resultado. Então, se a gente consegue nos responsabilizar junto com você pelo seu resultado, a gente faz o máximo que a gente pode fazer. O que a gente não pode fazer? Uma única coisa, né? Que é a sua parte. Não tem uma parte que ela é sua. A gente vai até um determinado ponto que é o nosso limite de conseguir ir. Né? Se fosse possível, a gente colocava você por dentro, assim, né? Incorporava, assim, e aí a gente fazia o papel, mas não é o caso. Mas só para a gente ficar com esse alerta aí na cabeça. Cara, sensacional esse exemplo da festa junina e vou utilizá-lo muitas e muitas vezes. É sensacional. Porque, assim, eu não conheço alguém que seja profissional em festa junina. Por mais que você participe e ajude todo ano, por exemplo, a festa junina da igreja, tudo ali, cada um tem a sua coisinha, cada um é um ponto isolado, é um núcleo isolado, todos com o mesmo objetivo, que é arrecadar fundos, que é fazer vendas ali. E sensacional, esse exemplo é show de bola, acho que até a gente pode começar a utilizar ele nas próximas aulas que a gente fizer aí. Galera, boa. Eu não tinha pensado nisso daí também, não, que me deu na louca agora, mas é verdade mesmo, é boa ideia. Vou escrever um e-book disso aí. O que a festa junina tem a ver com o seu marketing digital? Sensacional. Já sei o e-mail de amanhã. Pronto, é isso. Eu pensei no desafio. As pessoas falando, olha, eu não sei fazer festa junina, eu não sei fazer marketing digital. Ok, você não precisa ser profissional, mas aí assim, de vídeos, nossa, sensacional. Depois a gente fala mais sobre isso. Galera, seguinte, gostaria que vocês aproveitassem essa oportunidade, tá? De falar de planejamento, de estratégia, para sabatinar o Croco. Aproveite, já estamos caminhando aqui para o final. Façam suas perguntas. Eu vi que a Cristiane falou que precisa fazer um desse, ela comentou aqui
bem no momento que ele falou de criar uma automação para o segundo dia, para o terceiro dia de experiência grátis na academia. Então, sintam-se à vontade para fazer perguntas para o Croco. Se vocês não fizerem, eu mesmo vou fazer perguntas para ele por aqui. Para fazer perguntas, só clicar aí no microfone, abre o áudio e pode sabatinar. Isso tem sido uma tônica ao longo da semana, né? Isso tem sido o ponto-chave. A galera não faz pergunta, é legal que eles não têm dúvida, eles anotam bastante, eles fazem e não tem dúvida. Então, assim, eles sempre sabem o que fazer. Oi, Delton, Cristiane. Oi, Cris. Tudo bem? Delton, eu tenho muita dificuldade de colocar em execução, tá? Não de questão, as ideias, tudo ótimo, a gente escuta bem legal, mas os seus vídeos nos ajudam bastante a dizer como fazer. Então, isso aí eu acho bom quando a gente tem esses vídeos de como preparar, como fazer. Porque são muitas informações. Adoro as ideias de Croco, adoro. Então, enquanto ele estava falando aí, eu já fiz um print, coloquei story no Instagram para o Free Pass e estou acabando de receber mensagens aqui via WhatsApp. Então, estou sempre agindo, mas colocar na automação, para mim, isso ainda está muito dificuldade, né, para fazer. Ô Cris, uma coisa que eu te falo é o seguinte, o que normalmente as pessoas olham é o tamanho do bicho, sabe? E se assusta com ele. Então, quando a gente... tudo tem que começar pequeno. Então, por exemplo, uma automação, uma pessoa mandar uma mensagem para você no inbox e ela receber outra de volta. No outro dia, você coloca uma outra automação a mais. E depois, no outro dia, outra. E você vai somando isso ao longo do tempo. O que é difícil, e eu concordo com você, e eu também sofro com isso, que às vezes a nossa cabeça, ela alucina mais do que a nossa habilidade nos permite. Então, o que a gente tem que fazer? Conter muitas vezes nossa alucinação e dar o passo conforme a gente está preparado naquele momento. Então, por exemplo, às vezes a gente tem que construir umas automações meio malucas, né? Sei lá, às vezes tem automação que depois que ela fica pronta, tem lá 150 e-mails que vão ser disparados dependendo do comportamento da pessoa durante 2 semanas, 3 semanas. Mas, via de regra, cada pessoa ela vai receber mais ou menos uns 7, 8, 10 talvez. A questão é que se eu tivesse, desde o começo, pensado em fazer tudo para disparar o primeiro, eu não teria disparado o primeiro. Então, o que você tem que pensar é como se fosse uma casa. Então, a tua casa, você imagina ela decorada. Só que se você não fizer a fundação, você não consegue fazer o contrapiso. Se você não fizer o contrapiso, você não consegue colocar as paredes. Se você não colocar as paredes e as vigas, você não consegue subir a laje. Então, é um de cada vez. Então, nos tiros mais curtos. Então, eu também hoje faço o seguinte, às vezes, ao invés de sair automatizando qualquer coisa, eu faço manual. Depois de sentir manual qual é o melhor caminho, que eu entendi que deu mais certo, aí eu vou para um processo de automação. Porque senão, o que acontece? A gente se perde no meio do caminho e a gente quer construir uma coisa linda, maravilhosa, só que às vezes a gente esquece de combinar com o cliente que está do lado de lá, que ele não vai interagir. Então foi isso que eu fiz nesse que eu te falei do Facebook Fitness, que tinha uma automação num robô, que, puta, ele tinha 200 passos. Era lindo, lindo de ver, mas não convertia nada. Por quê? Porque a pessoa não chegava até o final. Era o mais completo possível, só que não era o mais funcional possível. Entre o completo e o funcional, fique sempre com o funcional. Entre a teoria e a prática, sempre fique com a prática. Entre o que está no mapa e o que está no campo, olha para o chão e é o campo que vale. Então, procura não ter esse receio de querer criar coisas macros, quando os passos mais curtos eles são mais importantes, porque eles são uma somatória. O mais macro, o maior,
ele é a somatória de todos os outros menores. Então, procura pensar dessa forma, tá bom? Ok, tá certo. Vamos aguardar, segunda-feira a gente começa. Então, inclusive isso aí também. Então, a gente está preparando o desafio justamente com esse contexto. Então, eu estava querendo deixar ele 100% pronto, assim. Putz, mas não, acho que vai ter um jogo de trocas, né? Inclusive, você recebeu o e-mail já do grupo do Telegram? Recebi para o acesso, né? O primeiro acesso. Então, já entra na primeira aula lá que tem um link do Telegram, que é onde a gente vai fazer todas as trocas durante a semana. Ok. Tá bom? Ok. Essa questão do micro e do macro é algo que eu escuto do Croco há pelo menos uns 2 anos. Exatamente. Todo santo dia, ou pelo menos umas 3 vezes por semana, eu realmente escuto isso. Eu monto um projeto, ou eu apresento uma ideia e tá ali, Delta. Ele fala, mano, é menos do que isso. Só vai lá e faz. Então, assim, isso de fato a gente vive aqui dentro. Tanto que o conceito da Join, a construção da Join foi exatamente isso. Nós estamos nos preparando para construir a melhor e mais completa ferramenta de automação de marketing para a academia. Ponto. Vai ser um negócio que vai ser a sua própria agência de marketing digital. Falei isso para o Leandro ontem à noite, que ele estava finalizando a compra quase meia-noite, e eu falei para ele, cara, pode esperar que o que eu estou te falando é que a gente vai construir uma puta de uma ferramenta de marketing digital para academia. Só que para construir essa ferramenta, a gente teve que lançar. E quando lançou daquele jeito, com um monte de erro, um monte de bug, que os próprios clientes foram dando os feedbacks. Então, por isso que a gente foi lá e fez os 10 primeiros convidados, ó, testa aqui, que é exatamente o mesmo conceito que a gente ensina para vocês de programa de emagrecimento. Então, chama os convidados, ó, testa aqui, vocês vão ser a cobaia, tudo bem? Tudo, só que vocês não vão pagar nada. Fez a primeira parte, o pessoal de graça testou, vamos para os próximos, que é os early adopters, que é aquela galera que está disposta a investir um dinheiro para conhecer algo novo, para estar na frente do mercado. Bem pequenininho para essa galera. E assim, corrigiu aqui, corrige aqui, porque ele adopter é aquela pessoa também que paga pouquinho, mas ele vem com muito feedback. A gente pegou um pessoal aqui que deu muita informação para a gente crescer de forma rápida. Então, por isso que tem essas mudanças de lote. Quanto mais completa a ferramenta vai ficando, mais caro fica. Mas na verdade, é compra de risco, né? Então, por exemplo, eu sou um consumidor de produtos beta a vida inteira. Então, por exemplo, todos os softwares que eu utilizo hoje, eu pago provavelmente uns 10% do valor que ele é vendido normalmente, porque eu entrei quando a pessoa falou assim, ó, eu estou começando agora, e se você comprar agora, você vai ter um preço garantido de X dólares, normalmente é ferramenta internacional. Então, assim, depois de 6 meses, 7 meses, a ferramenta está custando, talvez, $100 por mês, e eu pago lá meus 5, 6 dólares, 10 dólares por mês. Por quê? Porque você entra no momento certo. Isso é uma recomendação que eu faço para cada um de vocês. E aí, para fechar aqui, que está acabando, estou no meu ossinho aqui da bateria, o Delton vai explicar um pouquinho mais agora sobre a Join para vocês, turma, que é uma lógica, na realidade, de trabalho, que ele não é uma ferramenta, não é só plataforma, é uma questão que é uma lógica de trabalho que é para te liberar muito tempo e energia enquanto a automação está funcionando a seu favor. Então, é um tipo de coisa que tem outras pessoas pensando na construção das automações para deixar você livre para testar, para trabalhar com o seu cliente. Porque o teu foco, assim, voraz, tem que ser, a pessoa entrou para começar a fazer a sua semana free, você tem que fazer com que ela converta. Então, o teu objetivo, ele está muito mais nessa etapa do funil, que é do free pass, a conversão, do que na aquisição de um lead, ou da nutrição, ou fazer o cara baixar, ou criar página e tudo mais. Você tem que estar muito mais focado nesse estágio, tá? E eu estou falando isso aí de uma questão que é do cotidiano, da continuidade, ou seja, 100% do tempo o negócio funcionando, 100% do tempo o negócio funcionando, rodando independente de você, tá? Você ter tido tempo ou não ter tido tempo. Ah, mas aí você quer fazer uma coisa, sei lá, uma campanha específica de um evento. Ótimo, aí ele cabe a sua customização lá no seu time, juntar a equipe, mas tem uma parte que tem que rodar independente se tem evento, independente se está em campanha de vendas, independente se tem verão, promoção, não importa, ele tem que ficar rodando o tempo todo. E isso a Join consegue fazer
para você. Ela está hoje ainda numa condição diferenciada do quando vai ser oficialmente aberta para o mercado como um todo, então ainda está numa condição interessante para vocês, que o Delton vai explicar. E aí, para fechar aqui a minha participação, primeiro quero, Delton, parabenizar você mais uma vez aí pela organização desse projeto, que eu acho que é sensacional. Acho que cada vez mais a gente vai conseguir levar mais informação para os nossos. A gente não pode nem só falar cliente, né, meu? A galera é tudo amigo, né? É a Cris, a Arletinha do coração, o Elias, que ele acabou com as minhas dietas lá, porque ele me trouxe um doce, trouxe queijo, que me acabou com tudo. O Elias não entra mais na minha casa, porque ele só traz coisa gostosa pra gente comer, esses mineiros é sacanagem, o Antônio, então assim, a galera tá tudo próxima, né, então a gente é muito mais do que simplesmente uma relação de cliente, é também uma relação muito mais próxima de relacionamento. Então, acho que é isso, a gente tem vontade o máximo possível de continuar a todo custo, a todo o nosso esforço aí, ajudando vocês aí no crescimento das academias, no crescimento do número de clientes que vocês têm. Então, quero desejar boa noite aí para todo mundo, um excelente feriado aí, e quem for participar do desafio, 30 dias, a gente começa na segunda-feira, vai ser bem legal, tá bom? Então, um grande abraço aí, boa noite para todo mundo. Show de bola, obrigadão, mestrão, boa noite aí. Uma outra coisa que eu queria falar sobre essa questão de sair na frente, ao Elias falando aí de mapa mental do emagrecimento que você não deve comer. Isso é um conteúdo super relevante, tá, Elias? Assim, falar do que a pessoa tem a perder ou daquilo que ela não deve fazer é tão relevante quanto falar do que ela precisa fazer. Porque muitas vezes assim, a gente sabe que precisa fechar a boca para emagrecer. Mas é muito mais impactante também quando você fala, isso atinge muitas pessoas, quando você fala o que ela não pode fazer. Então, por exemplo, ao invés de falar 10 alimentos que vão te ajudar a emagrecer, você fala 10 alimentos que estão te atrapalhando de emagrecer. Então, isso é bem legal também. A questão de ferramentas, eu lembro que quando o Croco começou a testar ferramentas de automação, eu tenho as mensagens aqui, ninguém falava disso. Então, ele testava ali 100% em inglês, as ferramentas ManyChat, Chatfuel, por exemplo, e a gente começou a criar as primeiras automações. Então, meia-noite, 1h da manhã, ele estava me chamando, testa isso aqui, e criava usuário, e colocava, e ele foi passando por esse processo, errou bastante, mandou muita mensagem errada, e só que ele saiu na frente. Quando ele lançou o primeiro Facebook Fitness, ninguém falava de automação ainda. Hoje é um processo mais difundido, mais elaborado para o pessoal aí. Então, galera, é o seguinte, o que eu queria falar para vocês era exatamente isso, essa questão do robôs, desses planejamentos. Vou mandar um print para vocês das anotações que eu fiz aqui do ManyChat. Eu tenho ainda essa semana mais um convidado especialista em robôs, em automação. Ele vai construir com vocês aqui toda essa lógica que o Croco falou de antes de pôr a mão na massa. Ele vai construir compartilhando tela e a gente vai para a ação propriamente dita. Então, tem muito mais conteúdo pela frente. Amanhã nós vamos falar muito sobre anúncios. Então, se você tem dificuldade de anúncio, venha preparado, venha com suas perguntas. Criação de público, remarketing, tipos de anúncio que convergem. Vai fazer um raio-x aqui para você construir um anúncio perfeito. Sábado, preparei uma aula super top para que a gente possa falar sobre o WhatsApp. Eu vou falar somente sobre o WhatsApp do começo ao fim, como você vai transformar aí o seu WhatsApp numa ferramenta de vendas. Domingo tem uma surpresa especial, vou falar de um tema surpresa, que na verdade eu vou definir de acordo com a pesquisa que a gente fez do Excel, então que é a pesquisa com os principais problemas que vocês responderam, nós vamos fazer exatamente focado para vocês, e a gente faz o nosso encerramento também no domingo dessa semana da lucratividade, para colher os depoimentos aí de todos vocês. O Elias está perguntando que mapa mental que eu uso o MindMaster. Eu vou compartilhar o link com vocês aqui. Eu tenho, inclusive, tutorial lá no canal, se você quiser dar uma olhada lá. Tenho passo a passo, mostrando como utilizar a ferramenta, como criar os mapas, como criar o organograma como um todo. É uma ferramenta gratuita, você pode ter um número X aí de mapas, se não me engano são 10, e a partir do 10º você pode comprar uma conta aí na ferramenta.
Quem ainda não aproveitou a condição da Join, pode me chamar aqui no particular, a gente vai conversar, vou apresentar a oferta para vocês. Quem já está dentro, vamos continuar fazendo as campanhas, vamos continuar construindo as páginas. Gosto muito do feedback que vocês dão para a gente, para a evolução da ferramenta, porque escrevam o que eu estou te falando. Em pouco tempo, nós teremos a melhor ferramenta de marketing digital para a academia. Toda a automação de processo para atrair cliente da internet para o balcão da sua academia. Mais uma vez, galera, boa noite para vocês. Muito obrigado por acompanhar até o final. Forte abraço aí. Tchau, tchau.